A paz do Senhor Jesus Cristo. Quero te convidar a uma reflexão na Palavra de Deus, na Epístola do Apóstolo Pedro, primeira Epístola Universal do Apóstolo Pedro, capítulo de número 1, a partir do versículo 13, alguns versículos para a nossa meditação. Ele vai falar sobre a santidade, uma exortação, uma recomendação para que os crentes busquem santidade, busquem viver uma vida que agrade a Deus, separando do pecado e se separando para Deus, se dedicando à vontade de Deus, lutando contra as suas próprias convicções, contra os seus próprios desejos, a fim de buscar agradar a Deus pelo Espírito Santo. O versículo 13 do capítulo 1 da primeira Epístola Universal do Apóstolo São Pedro, que nos diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, escrito está: sede santo, porque eu sou santo. E se invocai por Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver por tradição, recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele crerdes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerado não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Queridos, a palavra sempre nos exorta. Todos os apóstolos, eles nos recomendaram uma separação para Deus, abrir mão do prazer do pecado, da impureza, da contaminação do mundo, e a buscarmos uma vida de gratidão a Deus, e por sermos gratos ao sacrifício que Jesus realizou por nós ali na cruz do Calvário, nós buscamos nos separarmos desse mundo do pecado para poder agradarmos
ao Senhor. Então é bom que entendamos isso, que ele começa falando, portanto, ele fala, cingi o vosso lombo, cingi os lombos do vosso entendimento e sede sóbrio, quer dizer, tenha consciência, seja prudente, com cuidado, sobriedade, quer dizer, a gente ter consciência daquilo que a gente está fazendo, ser lúcido naquilo que a gente vai fazer, não se deixar embaraçar, não se deixar envolver com o sistema implantado no mundo, e por qualquer ventinho de doutrina a gente está sendo influenciado, levado a desobedecer a Deus. Ele diz que nós devemos esperarmos inteiramente na graça que nos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Jesus nos revelou, Deus nos revelou através de Jesus a redenção das nossas almas está em Jesus. Ele declarou o seu amor naquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. Então, aquilo que estava antes oculto aos homens foi revelado pela obra de Jesus a toda a criatura, todos os seres humanos. Até antes de que Jesus se manifestasse, viesse ao mundo, até mesmo os judeus, eles tinham a mente obscurecida e não conseguiam entender que Deus é de todos, que Deus quer que todos se salvem, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E eles colocavam uma barreira, eles eram exclusivistas, achavam que só eles tinham direito à salvação e as demais nações não. Jesus trouxe essa revelação e pela sua infinita graça, Deus nos tirou do saco do lodo, do lamaçal do pecado, nos fez entender isso. Aí ele diz assim, como filhos obedientes, não vos conformando com as consciências que antes havia em vossa ignorância. Antes nós fazíamos tantas coisas erradas e nos satisfazíamos do pecado, dos prazeres mundanos, da imoralidade, daquilo que é aberração diante de Deus, daquilo que Deus abomina, é abominável diante de Deus, Deus reprova, detesta, mas aquilo satisfazia o nosso ego, e a gente vivia para alimentar o nosso ego, e como a maioria, todos nós temos uma alma, né? Todo ser humano tem uma alma, e ele quer, a alma tem sede de adorar, sede de reconhecer alguém que é superior. Como o homem não quer se voltar para Deus, porque sabe que muitos, enquanto não tiver a graça, não for alcançado pela graça de Deus, o desejo da alma, ele acaba satisfazendo com os prazeres impuros e acaba dando para a alma, apresentando a adoração a quem não é digno de adoração. Aí vai levar a sua adoração para entidades, os ídolos e para coisa que não pode satisfazer, porque a nossa adoração tem que ser dirigida ao nosso Criador. Deus nos deu vida. Todo homem, ele nasce trazendo algo de Deus em si, a sua alma, sopro de vida. Todo homem tem Deus em si. Agora é preciso que entendamos o seguinte, com relação à salvação da alma, só para aqueles que reconhecem Jesus como Salvador, que reconhecem de fato que ele é carente de misericórdia, ele foi aceito pela graça de Deus e agora ele entendeu o sacrifício que Jesus realizou por ele começa a viver uma vida diferente. O versículo número 15, ele diz assim, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Então, ser santo não é ser um ser de ser adorado, de estar num oratório recebendo oferendas e pedidos, não. Ser santo é ser separado. Ele diz que nós devemos sermos separados em toda a nossa maneira de viver. Devemos estarmos honrando a Deus em tudo aquilo que a gente vai fazer, em tudo aquilo que a gente vai viver. A gente tem que colocar Deus acima de tudo. E às vezes o crente é considerado que o crente, se ele quisesse proceder de uma maneira, em tudo ele glorificar a Deus, ele
mostrar que é Deus que está acima de tudo, às vezes é considerado até como fanático, mas é melhor você chamar de ser fanático por Deus do que ser fanático pelo mundo, pelo prazer do pecado. Então, mas isso não é fanatismo. O adorador de Deus não é fanático, ele está, de fato, reconhecendo o que Deus fez por ele. O versículo número 16, ele diz assim, ó, porque escrito está, sede santo porque eu sou santo. Então, é uma recomendação. Deus quer que sejamos separados porque Ele é separado, que sejamos santos, não nos misturemos com o pecado, com aquilo que contraria uma ordem, uma ética, uma moral. Então, é preciso que a gente vigie, tenhamos vigilância para não desagradarmos a Deus nisso. Versículo 17, olha só, se invocai por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nosso período aqui na Terra é uma passagem, é uma peregrinação. Aqui nós não seremos aqui eterno, estamos aqui de passagem. Então, se a gente invoca por Pai, tem o Senhor Deus como nosso Pai, a gente reconhece que Ele não faz acepção de pessoas e Ele vai julgar cada um segundo a sua obra. Quem plantar o bem, recolhe o bem. Quem plantar o mal, vai recolher o mal do que plantou. Por isso que Paulo falou em Efésios, capítulo 6, versículo 7, eles não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Aí ele disse, o versículo 8, que semeia na carne, da carne se fará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Em quem você tem semeado? Semear no Espírito é estar fazendo aquilo que agrada a Deus. Semear no Espírito é praticar o bem. Semear no Espírito é fugir do mal. É tirar do coração a arrogância, a intolerância, a soberba, a presunção, o orgulho, a vaidade excessiva. Claro, todo homem tem uma vaidade que é permissiva até, mas existe vaidade, aquilo que você coloca, até se endeusa e se coloca superior aos outros, aquela vaidade, isso contraria a vontade de Deus. Aí ele diz aqui no versículo de número 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Nós recebemos, todo ser humano quando vem, aqueles que são filhos de cristãos, ele é ensinado a agradar a Deus desde pequenininho. Então esse está bem. Se ele preservar aquilo ali, está bem. Agora, aqueles que vêm de pais que tinham uma outra linha religiosa e que eram seguidores de ídolos, seguidores de entidade, ou simplesmente era neutro, automaticamente vai criar os filhos dentro daquele padrão, dentro daquele costume. E, infelizmente, Pedro está falando aqui, porque ele já estava falando nessa carta aqui, é uma carta universal, ele já está falando para aquelas pessoas que realmente viveram uma vida no pagaísmo, na violência, na imoralidade, em toda sorte de arrogância. Ele disse, isso a gente herda dos nossos pais, esse comportamento daqueles que não têm, que não foram criados no berço evangélico, né? E aí, ele diz que não foi com prata ou com ouro que nós fomos resgatados, mas foi com precioso sangue de Jesus. Ele diz, o versículo 19, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, um cordeiro sem mácula, sem defeito algum e não contaminado com nada. Então, o sangue de Jesus é um sangue inocente. Por isso que a Bíblia diz que Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer, porque todo homem veio originado do pecado. Jesus ele veio a esse mundo e ele foi gerado por um processo totalmente diferente. Foi o processo da encarnação. Foi o ato em que Deus se fez homem, unindo a natureza divina com a natureza humana para comunicar
aos homens, numa linguagem humana, a mensagem divina. Isso é encarnação. Só existiu uma. Esse negócio que pregam por aí, reencarnação, isso não existirá. Reencarnação não. Reencarnação não existe. Existe ressurreição que vai acontecer. É o que a Bíblia fala de ressurreição. Entendeu? Jesus foi encarnado, mas ele não foi reencarnado. Com o mesmo corpo ele surgiu e levantou para poder dar continuidade à obra que ele veio fazer. Então, é bom que entendamos que Jesus, o Cordeiro, como um Cordeiro imaculado, incontaminado, o sangue que ele verteu na cruz é para nos libertar. É só, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado neste último tempo por amor de vós. Foi por amor a nós que Jesus se manifestou a esse mundo. Como já disse antes, que Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer. Por isso ele enviou Jesus para nos libertar, porque todos nós estamos condenados à morte. Porque Paulo disse, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas no versículo, e ele vai mostrar a recompensa do pecado. A recompensa do pecado, ele vai mostrar em Romanos 6:23 também. Ele vai dizer assim, que o salário do pecado é a morte. Mas ele disse, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, perdoe. Então, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Dom quer dizer presente. Deus nos concedeu um presente, não é o que merecíamos. Deus nos concedeu para todo aquele que crê. Se você não crê, Deus não poderá fazer nada. Mas se você crê, tudo é possível ao que crer. Então ele diz assim, ó, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, por amor a nós. Jesus se manifestou para pagar pelo resgate das nossas almas, deu a sua vida para nos libertar. Aí diz assim, ó, e por ele credes em Deus, por Jesus Cristo credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então ele nos deu glória, nos deu graça, pela graça de Deus, ele nos iluminou para que a nossa fé esteja em Deus e não em nada mais. Nenhum ídolo, nenhuma entidade, nenhuma instituição, nenhuma filosofia humana, nada disso. A nossa fé está em Deus. Aí ele diz, continua no versículo 22, diz, ó, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para com um amor fraternal não fingido, um amor fraternal não fingido, olha só, esse amor foi declarado por Jesus, que nos amou como se ama um irmão. O amor fraternal é amor entre irmãos. E ele quer que nós tenhamos o cuidado, que nossa purificação da nossa alma, para que nós amemos também, estejamos firmes na obediência à verdade, que é o próprio Cristo, para que exercitemos esse amor fraternal. Esse amor, mas não fingido, mas ele manda que amemos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Irmãos, essa doutrina do amor é uma doutrina muito difícil. Talvez ela seja mais falada, é mais pregada, é tema de poesia e tudo mais, mas não é um amor pejorativo que a Bíblia está falando de um amor puro, sincero. Nós temos que ter um amor pelo nosso irmão, mas um amor de todo o coração, com sinceridade, com pureza de coração, não de falsidade, amor interesseiro. Até o amor conjugal, quando ele é um amor unicamente interesseiro, não vai perdurar, não vai durar muito. As pessoas dizem,
Mas eu amo, se tiver interesse naquilo ali, se for por causa do dinheiro, por qualquer outra coisa que não seja o amor, não sustenta um casamento. Da mesma sorte, querido, a nossa fé. Se não for o amor, se a gente perder o amor pela causa de Deus, automaticamente não vamos conseguirmos avançarmos, vamos fracassarmos. Então o amor, querido, é de fato o que sustenta a nossa fé, que sustenta a nossa força, que nos dá força para poder combater o mal, buscar sempre ter esperança, sustenta a nossa esperança é o amor. O amor precisa, de fato, ser exercitado. Precisamos pedirmos ao Espírito Santo, pedir a presença de Deus em nós, porque Deus é amor. Enquanto estivermos em Deus, nós amamos. Saímos de Deus e deixamos o pecado entrar, automaticamente perdemos o amor. Aí ele diz no versículo 22, sendo de novo gerado não em semente corruptível, mas na incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, o homem é chamado e é gerado uma nova criatura. Ele é feito uma nova criatura. Por isso Paulo falou, capítulo 5, versículo 17 de 2 Coríntios, diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram porque você assumiu um compromisso de servir a Cristo. Isso é no momento que você aceita Jesus como Salvador. Algumas pessoas ficam esperando batismo, consagração, ser batizado com o Espírito Santo, uma série de coisas para poder mudar de vida, não. Automaticamente, Deus firma um compromisso com você. A partir do momento que você recebeu Jesus, o aceitou como seu único e suficiente Salvador, automaticamente você já recebeu o direito de ser co-herdeiro das bênçãos de Cristo. Então, lutemos por isso e permaneçamos. Perdão, porque é uma necessidade de que sejamos permanentes. O amor de Deus é um amor permanente, eterno. Então tenhamos o cuidado. Desculpe. O versículo 24 diz assim, porque toda a carne é como a erva, toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a flor. Então, irmãos, toda a glória do homem é passageira. É por isso que a gente precisa. Nossa vida, ela é semelhante a uma flor. Jesus falou que, de repente, ele deu esse exemplo. O valor que Deus dá em nós é muito maior do que ele dá na planta. No lírio, ele faz, veja o lírio do campo com toda a sua beleza, com todo o aroma que ele exala e tudo mais, mas ele se passa pela manhã, ele está viçoso. Você pode voltar à tarde e encontrar ele murcho, queimado pelo sol e caído, as flores caídas. Assim é a nossa vida com relação aos olhos de Deus. A gente precisa, irmãos, nossa vida ela passa rápido, por isso a gente precisa estar firme no Senhor, porque a palavra de Deus ela permanece para sempre. Então, a palavra ele diz assim, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que entre vós foi evangelizada. A palavra que o amor de Deus transforma, liberta, cura, vivifica. Que a partir do momento que você decide a viver uma vida com Deus, você está assumindo um compromisso de santificação e sendo feito alguém que vai estar notificando essa palavra através do testemunho, através da pregação, através do louvor, através da sua dedicação à obra de Deus, você vai estar evangelizando vidas e fazendo crescer essa obra. Como toda árvore ela é produtiva, ela produz outras. Se é uma árvore frutífera, vai produzir fruto da espécie. Então, que possamos entendermos isso. Somos exortados a vivermos diferente, a não vivermos misturado com as coisas mundanas. Vivemos uma vida
contaminada, uma vida de corrupção, de impureza, não. Precisamos termos o cuidado para vivermos uma vida de santificação. Que Deus possa iluminar o nosso entendimento. Então, para terminar, eu quero deixar para você o louvor 464, que nos diz assim: plena graça para me salvar, sangue puro para me lavar, e poder para sempre me guardar tem meu Senhor. Pai bendito e santo, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir que todos que vão estar diante dessa mensagem possam estar sendo abençoados. Opera de uma maneira especial, Pai, limpa o entendimento para que possa compreender e viver, ter desejo de separar a vida para te servir com amor e de ser divulgador do teu evangelho. Manifesta o teu poder, a tua graça e abençoa também a família dessa pessoa que assistiu esse vídeo. Manifesta o teu poder e o teu amor e acende a chama no coração de cada um para louvor e glória do nome de Jesus, Pai. Amém.